Olá! Vamos resolver a fase 3 da OBI? As questões 1 e 2 estão relacionadas à tarefa doces. Paulo é um professor muito exigente, porém como forma de recompensa, ao final do ano ele distribui doces aos seus alunos. Ele possui muitas caixas, cada uma com uma certa quantidade de doces, mas para manter a ordem e o senso de justiça, cada um de seus alunos deve receber a mesma quantidade de doces, e cada aluno deve pegar todos os seus doces de uma mesma caixa. Paulo deseja distribuir a maior quantidade de doces mantendo essas regras. Por exemplo, se Paulo deseja distribuir doces para 5 alunos e possui 3 caixas com as seguintes quantidades de doces, 9, 5 e 7, então cada aluno receberá 3 doces. Uma possível distribuição seria: 1. O primeiro aluno pega 3 doces da primeira caixa, e as caixas ficam com 6, 5 e 7 doces. 2. O segundo aluno pega 3 doces da terceira caixa, e as caixas ficam com 6, 5 e 4 doces. 3. O terceiro aluno pega 3 doces da segunda caixa, e as caixas ficam com 6, 2 e 4 doces. 4. O quarto aluno pega 3 doces da primeira caixa, e as caixas ficam com 3, 2 e 4 doces. 5. O quinto aluno pega 3 doces da terceira caixa, e as caixas ficam com 3, 2 e 1 doces. Note que, mesmo sobrando mais que 5 doces no total, Paulo não consegue distribuir 4 doces para cada aluno sem violar a regra de que cada aluno deve pegar todos os seus doces de uma mesma caixa. Questão 1. Considere que Paulo deseja distribuir doces para 8 alunos e possui 4 caixas com as seguintes quantidades de doces: 7, 8, 6 e 4. Seguindo suas regras, quantos doces cada aluno vai receber? Vamos destacar as regras. Cada aluno deve receber a mesma quantidade de doces, e cada aluno deve pegar todos os seus doces de uma mesma caixa. Agora vamos colocar as caixas, com 7 doces, 8 doces, 6 doces e 4 doces. Se somarmos todos os doces, teremos 25 doces. Como Paulo quer distribuí-los para 8 alunos, dará no máximo 3 doces para cada aluno. Vamos tentar distribuir respeitando as regras. Podemos ver que se distribuirmos 3 doces para cada aluno, nem todos os alunos receberão doces. Então vamos tentar distribuir 2 doces. Se distribuirmos 2 doces para cada aluno, todos os 8 alunos receberão doces seguindo as regras. Resposta correta. Letra B. Questão 2. Considere que a diretora ordenou que cada aluno deve receber exatamente 3 doces, e Paulo possui 6 caixas com as seguintes quantidades de doces: 8, 5, 2, 9, 13 e 7. Qual o número máximo de alunos que Paulo consegue atender seguindo suas regras? Ou seja, cada aluno deve pegar todos os seus doces de uma mesma caixa. Vamos colocar as 6 caixas com 8 doces, 5 doces, 2 doces, 9 doces, 3 doces e 7 doces. Separando os doces, veja que podemos distribuir 3 doces para até 9 alunos. Resposta correta. Letra C. As questões 3 e 4 estão relacionadas à tarefa Trio de Palitinhos. Elisa está muito empolgada com o novo lançamento da OBI, Organização de Brincadeiras Infantis, o jogo Trio de Palitinhos. Neste jogo existem vários palitinhos retos de diversos tamanhos e o objetivo do jogo é selecionar 3 palitinhos e formar um triângulo com eles, de modo que cada palitinho represente exatamente um lado do triângulo. Não é permitido que algum lado possua um buraco, nem que um pedaço de algum palitinho sobre para fora do triângulo. A figura A, abaixo ilustra um trio permitido e as figuras B e C ilustram trios proibidos de acordo com as regras do jogo. Na aula de geometria, Elisa aprendeu sobre a desigualdade triangular, que diz que, em todo triângulo, a soma dos tamanhos de quaisquer 2 lados é estritamente maior que o tamanho do terceiro lado. Enquanto jogava, Elisa percebeu que a recíproca também é verdadeira. Dados 3 tamanhos satisfazendo essa condição, sempre é possível formar um triângulo com lados destes tamanhos. Isso explica por que é possível formar um triângulo com lados de tamanhos 3, 4 e 6, mas é impossível formar um triângulo com lados de tamanhos 3, 4 e 7. 3 mais 4 não é estritamente maior que 7. Agora, Elisa está curiosa para saber o quão difícil é ganhar o jogo, ou seja, formar triângulos, e por isso pediu a sua ajuda. Observe que a ordem de escolha dos 3 palitinhos não importa, mas palitinhos diferentes devem ser considerados diferentes mesmo que possuam o mesmo tamanho. Por exemplo, para a seguinte lista de palitinhos: 7, 4, 3, 6, 3. Há 6 formas distintas de formar um triângulo: 7, 4, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 4, 3, 6, 4, 3, 6, 4, 3, 3. Questão 3.
Qual das alternativas possui um trio de palitinhos que forma um triângulo válido? A Elisa aprendeu uma regra mágica chamada regra do triângulo, que diz o seguinte: se você juntar dois palitinhos, a soma deles tem que ser maior do que o terceiro palitinho. Se isso acontecer com os três lados, então dá para montar um triângulo. Vamos testar essa regra nas alternativas. Alternativa A. Tem lados 12, 22 e 38. Se somarmos os lados 38 mais 12, teremos como resultado 50. 50 é maior que 22. Se somarmos os lados 38 mais 22, teremos como resultado 60. 60 é maior que 12. Se somarmos os lados 22 mais 12, teremos como resultado 34. 34 não é maior que 38. Ou seja, não forma triângulo. Vamos testar a alternativa B, que tem lados 24, 35 e 13. Se somarmos os lados 24 mais 13, teremos como resultado 37. 37 é maior que 35. Se somarmos os lados 24 mais 35, teremos como resultado 59. 59 é maior que 13. Se somarmos os lados 13 mais 35, teremos como resultado 48. 48 é maior que 24. Os três lados obedecem à regra, ou seja, formam um triângulo. Encontramos a resposta. Para um melhor aprendizado, pause o vídeo e teste as demais alternativas. Resposta: letra B. Questão 4. De quantas formas distintas é possível formar um triângulo para a lista mostrada abaixo? 20, 4, 7, 1, 3, 7, 6, 12. Vamos utilizar a mesma regra. A soma de dois lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Observando o conjunto dos números, podemos descartar o número 20 porque somando os dois maiores números, 12 e 7, o resultado é menor do que 20. Agora vamos analisar o número 12. Podemos formar três triângulos com ele: 12, 7, 7, 12, 7, 6, 12, 7, 6. Veja que se somarmos 7 mais 7 ou 7 mais 6, o resultado será maior que 12. Repetimos o trio, 12, 7, 6, porque temos dois palitinhos de número 7. Para facilitar a visualização dos dois palitinhos de número 7, deixarei um 7 preto e o outro azul. Agora vamos analisar o número 7 preto. Podemos formar 6 triângulos com ele: 7, 7, 6, 7, 7, 4, 7, 7, 3, 7, 7, 1, 7, 6, 4 e 7, 6, 3. Agora vamos analisar o número 7 azul. Também podemos formar 6 triângulos com ele, mas observem que 4 desses triângulos são iguais aos formados anteriormente, então só podemos acrescentar mais 2 triângulos novos: 7, 6, 4 e 7, 6, 3. Agora vamos analisar o número 6. Podemos formar um triângulo novo com ele: 6, 4, 3. Com os números restantes 4, 3 e 1, não conseguimos formar nenhum triângulo novo. Então, somando os triângulos formados, 6, mais, 2, mais, 1, mais, 3, temos 12 formas distintas para formar um triângulo. Resposta: letra A. As questões 5 e 6 estão relacionadas à tarefa Ligue os números. Pedro descobriu um novo jogo para passar o tempo. Neste jogo é dado um tabuleiro com alguns pares de números em algumas casinhas e várias outras casinhas vazias. Pedro deve conectar os números iguais por caminhos, colocando o número correspondente em todas as casinhas do caminho, de forma que cada casinha tenha um número, e os caminhos não se cruzem, como no exemplo a seguir. Observe o tabuleiro inicial, o tabuleiro com a solução e o tabuleiro com outra visão da solução. Questão 5. Dado o tabuleiro inicial ao lado, qual número deve ser colocado na casinha marcada em cinza? Seguiremos o tabuleiro que está no exemplo, outra visão da solução, pois facilita a visualização dos caminhos. Vamos ligar os números 1. O quadrado em branco que está abaixo do número 1 superior só pode ser preenchido pelo número 4. Então vamos ligar os números 4. Agora vamos ligar os números 3. Os quadrados em branco que sobraram são ligados pelo número 2, portanto, o número que preenche o quadrado cinza é o 2. Resposta: letra B. Questão 6. Dado o tabuleiro inicial ao lado, qual número deve ser colocado na casinha marcada em cinza? Vamos observar os números 1. A melhor forma de ligá-los é por cima. Agora vamos observar os números 4.
Se tentarmos ligá-los por baixo, iremos bloquear o número 2 ou o número 5. Então ligaremos por cima. Observe os números 3. Veja que só existe um caminho para ligá-los, senão bloquearemos os outros números. Agora vamos ligar os números 2 pelo caminho mais aberto, e por fim, ligaremos os números 5 pelo único caminho que restou. Observe que o número na casinha cinza é o número 4. Resposta: letra D. As questões 7 e 8 estão relacionadas à tarefa sorvete. 5 amigas foram comprar sorvete na cantina da escola, e como estavam sem suas carteiras, o atendente anotou o valor de cada um dos pedidos, mas esqueceu de anotar o nome das meninas. Agora, elas precisam lembrar da ordem em que realizaram os pedidos. Ana, uma das amigas, lembrou das seguintes condições. 1. Ana realizou seu pedido antes de Duda. 2. Bela realizou seu pedido antes de Elsa. 3. Ana realizou seu pedido antes de Cida. 4. Duda realizou seu pedido antes de Elsa. 5. Elsa realizou seu pedido antes de Ana. 6. Duda realizou seu pedido antes de Bela. 7. Cida realizou seu pedido antes de Duda. Bela analisou essas restrições e concluiu que exatamente uma delas estava invertida, ou seja, Ana lembrou algum pedido na ordem contrária. Questão 7. Qual das restrições está invertida? Vamos anotar as condições para descobrirmos a ordem dos pedidos. Primeiro, Ana realizou seu pedido antes de Duda. Segundo, Bela realizou seu pedido antes de Elsa. Terceiro, Ana realizou seu pedido antes de Cida. Quarto, Duda realizou seu pedido antes de Elsa. Quinto, Elsa realizou seu pedido antes de Ana. Veja pelo esquema que estamos construindo, que não é possível Elsa ter realizado o pedido antes de Ana. Então a condição 5 é a restrição que provavelmente está invertida. Vamos inverter essa condição e continuar o esquema. Quinto, Ana realizou seu pedido antes de Elsa. Sexto, Duda realizou seu pedido antes de Bela. Sétimo, Cida realizou seu pedido antes de Duda. Encontramos a ordem em que os pedidos foram realizados e confirmamos que a restrição invertida é a 5. Resposta: letra D. Questão 8. Qual das seguintes é a ordem em que as amigas realizaram os pedidos, do primeiro ao último pedido? Agora ficou fácil responder essa questão. É só olharmos a ordem dos pedidos na questão 7. Ana, Cida, Duda, Bela e Elsa. Resposta: letra E. As questões 9, 10, 11 e 12 estão relacionadas à tarefa muro. Jade contratou um pedreiro para fazer alguns muros em sua casa, porém por algum motivo o pedreiro fez os muros todos desnivelados. Agora ela teve que contratar um outro pedreiro para arrumar seus muros e deixá-los todos nivelados. Como seus muros são feitos por blocos especiais, o novo pedreiro consegue mover blocos, mas por serem pesados ele cobra pelo número de blocos movidos. Por exemplo, para um muro com alturas, em número de blocos, 2, 5, 4, 3 e 6, é preciso mover 3 blocos para nivelar o muro e deixar todas as alturas iguais a 4. Lembrando que a largura do muro deve permanecer a mesma, conforme a figura a seguir. Observe o muro original e o muro nivelado. Questão 9. Para um muro com as alturas a seguir, qual a altura final do muro após deixá-lo nivelado? Vamos construir um muro com as alturas que a questão nos fornece. 7, 5, 4, 5, 3, 9, 2, 1, 8, 3, 7, 6. Para calcular a altura final do muro, basta somarmos todos os blocos e dividirmos pelo número de colunas. Observe a figura. Se somarmos todos os blocos, 7, mais 5, mais 4, mais 5, mais 3, mais 9, mais 2, mais 1, mais 8, mais 3, mais 7, mais 6, teremos 60 blocos. Agora vamos dividir os 60 blocos pelo número de colunas, que são 12. O resultado é 5. Então, para nivelarmos o muro, precisamos deixar todas as alturas iguais a 5. Resposta: letra C. Questão 10. Para um muro com as alturas a seguir, qual é o número mínimo de blocos que precisam ser movidos para nivelar o muro? Temos as mesmas alturas da questão 9, ou seja, o mesmo muro. Como o muro deve ter altura de 5 blocos, moveremos os blocos das colunas acima de 5, para as colunas abaixo de 5. Vamos mover 4 blocos da coluna com 9 blocos, para a coluna com 1 bloco. As duas colunas ficaram com 5 blocos. Agora vamos mover 3 blocos da coluna com 8 blocos, para a coluna com 2 blocos. As duas ficaram com 5 blocos. Vamos mover 2 blocos da coluna com 7 blocos, para a coluna com 3 blocos.
As duas ficaram com 5 blocos. Agora vamos mover novamente 2 blocos da coluna com 7 blocos, para a coluna com 3 blocos. As duas ficaram com 5 blocos. E para finalizar vamos mover um bloco da coluna com 6 blocos, para a coluna com 4 blocos. Dessa forma, nivelamos o muro. Agora vamos somar a quantidade de blocos removidos. O resultado é 12. Resposta: letra D. Questão 11. Para um muro com as alturas a seguir, qual a altura final do muro após deixá-lo nivelado? Usaremos o mesmo raciocínio da questão 9. Vamos somar as alturas do muro e dividir pela quantidade de colunas. 12, mais 25, mais 22, mais 18, mais 11, mais 21, mais 13, mais 29, mais 14, mais 11, mais 19, mais 23, mais 27, mais 24, mais 16, é igual a 285 blocos. Dividindo 285 por 15, que é o número de colunas, temos como resultado 19. Então, para nivelarmos o muro temos que deixar as colunas com altura de 19 blocos. Resposta: letra B. Questão 12. Para um muro com as alturas a seguir, qual é o número mínimo de blocos que precisam ser movidos para nivelar o muro? Observe que são as mesmas alturas da questão 11, ou seja, o mesmo muro. Já sabemos que para nivelar o muro precisamos deixar todas as colunas com altura de 19 blocos. Na resolução da questão anterior desenhamos o muro e fomos movendo os blocos. Nessa questão vamos resolver de outra forma. Vou usar o muro do exemplo acima para facilitar o entendimento. No muro original temos 5 colunas. A primeira coluna tem 2 blocos, a segunda coluna tem 5 blocos, a terceira coluna tem 4 blocos, a quarta coluna tem 3 blocos e a quinta coluna tem 6 blocos. Para calcularmos a altura que precisamos para nivelarmos o muro, basta somarmos a quantidade de blocos e dividirmos pela quantidade de colunas. No exemplo acima, temos 20 blocos divididos por 5 colunas. O resultado é 4, ou seja, para o muro ficar nivelado cada coluna tem que ter altura de 4 blocos. Agora vamos calcular quantos blocos devem ser movidos. Se fôssemos mover os blocos através de um desenho, teríamos que retirar os blocos das colunas acima de 4 blocos e colocá-los nas colunas abaixo de 4 blocos, porém resolveremos apenas com cálculos, pois em muros com valores maiores, seria difícil desenhá-lo. O próximo passo é separar as colunas que têm mais de 4 blocos e somá-las. No exemplo acima, existem 2 colunas com mais de 4 blocos, a segunda coluna, com 5 blocos, e a quinta coluna, com 6 blocos. Somando as 2 colunas temos 5 mais 6 igual a 11. Já sabemos o total de blocos das maiores colunas. Agora precisamos saber o total de blocos dessas mesmas colunas quando o muro estiver nivelado. Para isso vamos multiplicar o número de colunas maiores, que no exemplo são 2, vezes a altura do muro, que no exemplo é 4, 2 vezes 4 é igual a 8. Agora para sabermos quanto dos 11 blocos devem ser movidos, basta fazermos uma subtração. 11, que é o total de blocos das maiores colunas, menos 8, que é o total de blocos das 2 colunas já niveladas. O resultado é 3, ou seja, precisamos mover 3 blocos para nivelarmos o muro. Agora vamos usar o mesmo raciocínio para resolver a questão 12. Já sabemos que a altura do muro nivelado é 19. Vamos identificar quantas colunas têm altura maior que 19. Temos a segunda coluna que é 25, a terceira coluna que é 22, a sexta coluna que é 21, a oitava coluna que é 29, a 12ª coluna que é 23, a 13ª coluna que é 27 e a 14ª coluna que é 24, ou seja, temos 7 colunas acima de 19. Vamos somá-las. O resultado é 171. Agora vamos descobrir a quantidade de blocos nessas 7 colunas com a altura do muro nivelado em 19. Multiplicaremos 19 vezes 7. O resultado é 133. Para sabermos a quantidade de blocos movidos basta fazer a subtração, 171 menos 133. O resultado é 38. Resposta: letra E. As questões 13, 14, 15, 16 e 17 estão relacionadas à tarefa entregas. Um caminhão vai visitar exatamente 5 obras, M, N, P, T e S, para entregar cimento e areia. O caminhão visita cada obra exatamente uma vez. As seguintes restrições devem ser obedecidas. O caminhão entrega cimento para toda a obra para a qual ele entrega areia. O caminhão entrega areia para a segunda obra que ele visita.
O caminhão entrega areia tanto para a obra N como para a obra T. A terceira obra que o caminhão visita é a obra S. O caminhão visita a obra M em algum momento após visitar a obra N, e visita a obra P em algum momento antes de visitar a obra M. O caminhão entrega apenas cimento para a obra P. Questão 13. Qual das seguintes poderia ser uma ordem em que o caminhão visita as obras? Vamos anotar todas as informações que a questão nos fornece. Um caminhão visita 5 obras, M, N, P, T e S, para entregar cimento e areia. O caminhão visita cada obra exatamente uma vez. O caminhão entrega cimento para toda obra para a qual ele entrega areia, ou seja, quem recebe areia também recebe cimento. O caminhão entrega areia para a segunda obra que ele visita. Se recebe areia, também recebe cimento. O caminhão entrega areia tanto para a obra N como para a obra T. Se recebe areia, também recebe cimento. A terceira obra que o caminhão visita é S. O caminhão visita a obra M em algum momento após visitar a obra N, e visita a obra P em algum momento antes de visitar a obra M. O caminhão entrega apenas cimento para a obra P. Analisando as informações, podemos afirmar que a segunda obra não pode ser a P porque recebe areia e cimento, e também não pode ser a M porque antes de M tem NP, e se M for a segunda, só sobra um lugar antes de M. Com essas informações podemos descartar a letra A, pois a obra S está na segunda posição. Podemos descartar a letra B, pois a obra P está na segunda posição, e podemos descartar a letra C, pois a obra M está na segunda posição. Também podemos descartar a letra D, pois a obra M é visitada antes da obra N, e na quinta restrição diz que a obra M é visitada depois da obra N. Então a resposta correta é a letra E. Questão 14. Se o caminhão visita a obra T em algum momento antes de visitar a obra M, então qual das seguintes afirmativas é necessariamente falsa? Com essa nova restrição, as obras N, P e T são visitadas antes da obra M. Então M só poderá ser a última. Vamos analisar cada alternativa. Letra A. O caminhão entrega cimento e areia na quarta obra visitada. Podemos descartar essa alternativa, pois a quarta obra pode ser tanto a P quanto as obras N ou T. Letra B. O caminhão entrega apenas cimento na quinta obra visitada. Podemos descartar, pois não sabemos o que a obra M recebe. Letra C. A quarta obra visitada é a M. Essa é a alternativa correta, pois é necessariamente falsa, pois a obra M é a quinta a ser visitada. Resposta. Letra C. Questão 15. Se o caminhão visita a obra P em algum momento antes da obra N, então qual das afirmativas seguintes é necessariamente verdadeira? Agora temos mais uma restrição, P antes de N. Então, teremos a seguinte ordem, P antes de N e N antes de M. Com essa sequência, P não poderá ser nem a quarta obra e nem a quinta obra visitadas. Também não poderá ser a terceira obra e nem a segunda obra visitadas. Então, necessariamente P será a primeira obra visitada. Como o caminhão entrega apenas cimento para a obra P, a alternativa que é necessariamente verdadeira é a letra C. Apenas cimento é entregue na primeira obra visitada. Questão 16. Se o caminhão visita a obra M em algum momento antes de visitar a obra T, então qual das afirmativas seguintes é necessariamente falsa? Vamos acrescentar mais uma restrição, M antes de T. Se N e P são antes de M, e M é antes de T, então M é a quarta obra e T é a quinta obra visitada. Como P não pode ser a segunda, pois só recebe cimento, será a primeira obra visitada e, consequentemente, N será a segunda obra visitada. A questão pede a alternativa falsa, que é a letra C. A obra N é visitada em algum momento antes da obra P. Questão 17. Se o caminhão entrega areia para cada obra visitada após a obra N, então qual das seguintes afirmativas é necessariamente verdadeira? Vamos anotar a nova restrição. Todas as obras visitadas após a obra N recebem areia. Dessa forma, N pode ser a segunda ou a quarta obra visitada. Não pode ser a última porque depois dela vem a obra M. E não pode ser a primeira porque, pela nova restrição, depois dela todas as obras recebem areia, e a obra P tem uma restrição de só receber cimento. Agora vamos às possibilidades. Primeira possibilidade. Se N for a segunda obra visitada, a obra P terá que ser a primeira, pois depois da N todas recebem areia e a obra P só pode receber cimento. Então ficaria P, N, S, T e M. Segunda possibilidade. T e M podem trocar de posição, ficando P, N, S, M e T. Terceira possibilidade.
N pode ser a quarta obra visitada, ficando P, T, S, N e M. A questão pede alternativa que é necessariamente verdadeira. Analisando as alternativas, a única que será sempre verdadeira é a letra A. A primeira obra visitada é P. As questões 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 estão relacionadas à tarefa show. 8 amigas, Alda, Bia, Flora, Gabi, Júlia, Lia, Mara e Sula, vão se apresentar no show de talentos da escola. Elas vão se apresentar individualmente, cada uma cantando uma música, em momentos diferentes do show. As apresentações devem obedecer às seguintes restrições. Alda deve se apresentar antes de Júlia. Gabi deve se apresentar antes de Flora. Bia deve se apresentar após Gabi e Sula. Mara deve se apresentar após Bia, mas antes de Júlia. Bia deve se apresentar após Lia. Questão 18. Qual das seguintes alternativas poderia ser a ordem de apresentação das amigas, da primeira à última? Vamos anotar as restrições. Alda deve se apresentar antes de Júlia. Gabi deve se apresentar antes de Flora. Bia deve se apresentar após Gabi e Sula. Mara deve se apresentar após Bia, mas antes de Júlia. Bia deve se apresentar após Lia. Como Alda e Mara se apresentam antes de Júlia, vamos reorganizar nosso esquema. Agora vamos analisar se as alternativas seguem todas as restrições. Primeira restrição, Alda antes de Júlia. Somente a alternativa D não segue essa restrição, então vamos descartá-la. Segunda restrição, Gabi antes de Flora. Somente a alternativa C não segue essa restrição, então vamos descartá-la. Terceira restrição, Bia após Gabi e Sula. Todas as alternativas seguem essa restrição. Quarta restrição, Mara após Bia e antes de Júlia. Somente a alternativa B não segue essa restrição, então vamos descartá-la. Quinta restrição, Bia após Lia. Somente a alternativa E não segue essa restrição, então vamos descartá-la. A única alternativa que respeita todas as restrições é a letra A. Questão 19. Se Gabi é a quarta amiga a se apresentar, então cada uma das alternativas seguintes é sempre falsa, exceto. Vamos anotar a nova restrição. Gabi é a quarta amiga a se apresentar. Observe no esquema, que depois de Gabi, obrigatoriamente vem Flora, Bia, Mara e Júlia, ou seja, se Gabi é a quarta, elas serão a quinta, sexta, sétima e oitava. Como são 8 amigas, Alda, Sula e Lia virão antes de Gabi. Não sabemos a ordem correta, mas sabemos quem vem antes, e quem vem depois de Gabi. A questão diz que cada uma das alternativas é sempre falsa, exceto, ou seja, quer saber qual alternativa pode ser verdadeira. Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Flora é a segunda a se apresentar. Essa é sempre falsa, pois Flora se apresenta depois de Gabi. Letra B. Sula é a sexta a se apresentar. Essa é sempre falsa, pois Sula se apresenta antes de Gabi. Letra C. Alda é a quinta a se apresentar. Essa é sempre falsa, pois Alda se apresenta antes de Gabi. Letra D. Mara é a quinta a se apresentar. Essa é sempre falsa, pois Mara só poderá ser a sexta ou sétima a se apresentar. Então a resposta correta é a letra E. Lia é a terceira a se apresentar. Como Lia se apresenta antes de Gabi, ela poderá ser a terceira a se apresentar. Questão 20. Cada uma das alternativas seguintes poderia ser falsa, exceto, ou seja, a questão quer saber a verdadeira. Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Não mais do que uma amiga se apresenta após Júlia. Essa afirmativa é verdadeira, pois somente Flora pode se apresentar após Júlia. Letra B. Não mais do que 3 amigas se apresentam após Bia. Essa afirmativa é falsa, pois após Bia podem se apresentar 2, 3 ou 4 amigas. Letra C. Não mais do que 3 amigas se apresentam antes de Lia. Essa afirmativa é falsa, pois antes de Lia podem se apresentar até 4 amigas. Letra D. Pelo menos uma amiga se apresenta antes de Sula. Essa afirmativa é falsa, pois Sula pode ser a primeira a se apresentar. Letra E. Pelo menos 2 amigas se apresentam antes de Alda. Essa afirmativa é falsa, pois Alda pode ser a primeira ou a segunda a se apresentar. Resposta. Letra A. Questão 21. Se Júlia é a 7ª amiga a se apresentar, então qual das seguintes alternativas não pode ser a segunda amiga a se apresentar? Se Júlia é a 7ª a se apresentar, a única amiga que pode ser a 8ª é a Flora, pois todas as outras têm que se apresentar antes de Júlia. Então Flora é a única que não pode ser a segunda a se apresentar. Resposta. Letra B.
Questão 22. Se Alda é a primeira amiga a se apresentar e Flora é a terceira amiga a se apresentar, então qual das seguintes alternativas poderia ser falsa? Vamos colocar Alda na primeira posição e Flora na terceira posição. Gabi só poderá ficar na segunda posição, porque ela se apresenta antes de Flora. Gabi, Sula e Lia se apresentam antes de Bia, então Sula e Lia ficarão nas quarta e quinta posições. Consequentemente, na sexta, sétima e oitava posições ficarão Bia, Mara e Júlia, respectivamente. Agora vamos analisar cada alternativa. Letra A. Gabi é a segunda amiga a se apresentar. É verdadeira. Letra B. Lia é a quarta amiga a se apresentar. Pode ser verdadeira ou falsa, pois Lia pode ser a quarta ou quinta a se apresentar. Letra C. Bia é a sexta amiga a se apresentar. É verdadeira. Letra D. Mara é a sétima amiga a se apresentar. É verdadeira. Letra E. Júlia é a oitava amiga a se apresentar. É verdadeira. A questão quer saber qual das alternativas poderia ser falsa. Resposta. Letra B. Questão 23. Se Flora é a segunda amiga a se apresentar, então qual das seguintes alternativas é sempre falsa? Vamos colocar Flora na segunda posição. Gabi tem que ficar na primeira posição, pois ela se apresenta antes de Flora. Júlia obrigatoriamente será a última. As outras amigas podem ocupar posições diferentes. Vamos analisar cada alternativa para encontrar a falsa. Letra A. Bia é quarta amiga a se apresentar. Bia tem que se apresentar depois de Gabi, Sula e Lia. Então ela não pode ser a quarta a se apresentar. Alternativa falsa. Letra B. Sula é a quinta amiga a se apresentar. Coloquei uma das possibilidades em que Sula pode ser a quinta a se apresentar. Alternativa pode ser verdadeira. Letra C. Alda é terceira amiga a se apresentar. Coloquei uma das possibilidades em que Alda pode ser a terceira a se apresentar. Alternativa pode ser verdadeira. Letra D. Alda é sétima amiga a se apresentar. Coloquei uma das possibilidades em que Alda pode ser a sétima a se apresentar. Alternativa pode ser verdadeira. Letra E. Mara é sexta amiga a se apresentar. Coloquei uma das possibilidades em que Mara pode ser a sexta a se apresentar. Alternativa pode ser verdadeira. A questão pede alternativa que é sempre falsa. Resposta. Letra A. Questão 24. Qual das alternativas seguintes não pode ser a quinta amiga a se apresentar? Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Bia. Coloquei uma possibilidade em que Bia pode ser a quinta amiga a se apresentar. Alternativa pode ser verdadeira. Letra B. Flora. Coloquei uma possibilidade em que Flora pode ser a quinta amiga a se apresentar. Alternativa pode ser verdadeira. Letra C. Lia. Coloquei uma possibilidade em que Lia pode ser a quinta amiga a se apresentar. Alternativa pode ser verdadeira. Letra D. Gabi. Gabi não pode ser a quinta, porque depois dela tem que se apresentar Flora, Bia, Mara e Júlia. Letra E. Mara. Coloquei uma possibilidade em que Mara pode ser a quinta amiga a se apresentar. Alternativa pode ser verdadeira. A questão pede alternativa em que não é possível ser a quinta amiga a se apresentar. Resposta. Letra D. As questões 25, 26, 27, 28, 29 e 30 estão relacionadas à tarefa praça de alimentação. O shopping center da cidade tem 4 restaurantes, X, Y, T e Z. Numa certa semana, de segunda-feira a sexta-feira, 4 amigos, Aldo, Bela, Carla e Deco, vão almoçar em um dos 4 restaurantes. As seguintes restrições devem ser obedecidas. Nenhum par desses 4 amigos almoça no mesmo restaurante no mesmo dia. Nenhum amigo pode almoçar no mesmo restaurante mais do que 2 vezes durante a semana. Deco almoça no restaurante Y na segunda-feira e na terça-feira. Aldo almoça no restaurante X na sexta-feira. Bela almoça no restaurante Z na terça-feira e na quarta-feira. Carla é a única entre os 4 amigos que almoça no restaurante X em 2 dias da semana, e um dos dias em que ela almoça no restaurante X é quinta-feira. Questão 25. Qual das alternativas seguintes poderia ser a lista dos restaurantes em que Bela almoça? Vamos fazer um quadro e anotar as restrições. Primeira restrição. Nenhum par desses 4 amigos almoça no mesmo restaurante no mesmo dia, ou seja, 2 amigos não podem almoçar juntos. Segunda restrição. Nenhum amigo pode almoçar no mesmo restaurante mais do que 2 vezes durante a semana.
Terceira restrição. Deco almoça no restaurante Y na segunda-feira e na terça-feira. Quarta restrição. Aldo almoça no restaurante X na sexta-feira. Quinta restrição. Bela almoça no restaurante Z na terça-feira e na quarta-feira. Sexta restrição. Carla é a única entre os 4 amigos que almoça no restaurante X em 2 dias da semana, e um dos dias em que ela almoça no restaurante X é quinta-feira. Se Carla é a única que almoça no restaurante X 2 vezes na semana, os outros 2 dias serão Deco e Bela. Veja que Deco só poderá almoçar no restaurante X na quarta, porque na segunda e na terça ele já almoça no restaurante Y. E Bela só poderá almoçar no restaurante X na segunda, porque na terça e na quarta ela já almoça no restaurante Z. Observe que a única que pode almoçar no restaurante X na terça é Carla. Veja que na terça o único que pode almoçar no restaurante T é o Aldo. A questão quer a lista dos restaurantes em que Bela almoça. Sabemos que na segunda Bela almoça no restaurante X e que na terça e quarta ela almoça no restaurante Z. Já podemos descartar as letras A, C e E. A letra D diz que Bela almoça na quinta-feira no restaurante X, porém quem almoça lá é Carla. Então, a resposta correta é a letra B. Questão 26. Qual das seguintes alternativas é sempre verdadeira? Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Deco não almoça no restaurante T. Ele poderia almoçar na quinta e na sexta. Letra A. Descartada. Letra B. Carla almoça apenas nos restaurantes X, T e Z. Ela poderia almoçar no Y também. Letra C. Todos os amigos almoçam no restaurante Z. Pode ser verdadeiro ou falso. Não temos como afirmar. Letra D. Todos os amigos almoçam no restaurante T. Pode ser verdadeiro ou falso. Não temos como afirmar. Letra E. Todos os amigos almoçam no restaurante X. Verdadeiro. Resposta letra E. Questão 27. Se Carla almoça no restaurante Z na segunda-feira, qual das seguintes alternativas é sempre verdadeira? Vamos colocar Carla no restaurante Z na segunda. Obrigatoriamente, Aldo almoçará no restaurante T na segunda e no restaurante Z na quinta. Deco almoçará no restaurante Z na sexta e no restaurante T na quinta. Bela almoçará no restaurante Y na quinta e no restaurante T na sexta. Carla almoçará no restaurante Y na sexta e no restaurante T na quarta. E Aldo almoçará no restaurante Y na quarta. Analisando as alternativas, podemos afirmar que a resposta correta é a letra D. Carla almoça no restaurante T na quarta-feira. Questão 28. Qual das seguintes alternativas é a lista de todos os restaurantes em que Deco poderia almoçar sexta-feira? Como Deco almoça no restaurante Y na segunda e na terça e no restaurante X na quarta, ele só poderá almoçar na sexta no restaurante T ou no restaurante Z. Resposta: letra A. Questão 29. Se Aldo almoça no restaurante Y 2 vezes durante a semana, qual das seguintes afirmativas não pode ser verdadeira? Se Aldo almoça no restaurante Y 2 vezes na semana, só poderia ser na quarta e na quinta, pois na sexta ele já almoça no restaurante X. Consequentemente, Carla almoçaria no restaurante T, na quarta. Analisando as alternativas, a única que não pode ser verdadeira é a letra B, pois Carla não poderia almoçar no restaurante Y na quarta, já que na quarta ela almoça no restaurante T e Aldo é quem almoça no restaurante Y na quarta. Resposta: letra B. Questão 30. Se Deco almoça no restaurante T na quinta-feira e Aldo almoça no restaurante T na segunda-feira, qual das seguintes alternativas é sempre verdadeira? Vamos colocar Deco no restaurante T na quinta e Aldo no restaurante T na segunda. Consequentemente, Carla almoça no restaurante Z na segunda, Aldo almoça no restaurante Y na quarta, Carla almoça no restaurante T na quarta, Bela almoça no restaurante Y na quinta e Aldo almoça no restaurante Z na quinta. Analisando as alternativas, a única que é sempre verdadeira é a letra C. Carla almoça no restaurante T na quarta-feira. Parabéns por chegar até aqui. Quantas questões você acertou? Me conta nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas resoluções.